Ok, livro nos domínios da mediunidade de André Luiz Espírito, o médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 14, em serviço espiritual. Aí a gente viu que no final da reunião havia a dona Celina e o Abelardo, né? O Abelardo, que era o esposo da dona Celina, que chegou perto dela no finalzinho da reunião, ele desencarnado, né? O esposo da dona Celina desencarnado. E a dona Celina, uma médium, né? Encarnada ali, trabalhando nesse grupo que o André Luiz está observando. Então o André viu que o esposo dela, o Abelardo, se aproximou da médium Celina e falou alguma coisa para ela, né? E aí a dona Celina respondeu, sem dar muita atenção, assim, ela respondeu e falou que depois eles conversavam, né? E aí a gente começa aqui hoje, né? Ao sair da instituição, junto com André Luiz e Hilário, Aulos foi abordado por Abelardo Martins, o esposo desencarnado da médium Celina, que vinha aos poucos adaptando-se ao trabalho espiritual. André percebeu logo que ele não era uma entidade de escola. Suas maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda arraigada aos hábitos terrestres. Né? Interessante, né? Então, veja que o Abelardo, né, que ele foi falar com Aulos, né? Ele abordou o Aulos, que é o instrutor do André Luiz, e o André Luiz logo percebeu que ele não era uma pessoa assim de muita luz, não era uma pessoa assim totalmente desapegada das maneiras terrestres aqui, né, do planeta. Era alguém ainda bastante ligado a essa atmosfera do planeta, né? Embora estivesse trabalhando, ajudando, mas ainda sem muita elevação, tá? E é interessante a gente lembrar que quando o mentor foi apresentando os médiuns, ele apresentou a dona Celina, o Aulos explicou que a dona Celina tinha lutado durante muitos anos com a legião de espíritos de baixa condição ligadas ao marido. Quando ele estava encarnado, ele criou muitas dificuldades para a dona Celina, porque ele tinha uma verdadeira legião das trevas ali que era ligada a ele, né? Que acabava se sintonizando com ele, né? E a dona Celina, durante todo o período de casamento, tal, ela se manteve, né? Nos seus compromissos espirituais, tal, né? E agora conseguia com mais liberdade, né? Conseguia trabalhar mais, inclusive porque ele havia desencarnado e, né? Aí ela tinha uma condição melhor, né? De equilíbrio, porque na época que ele estava encarnado era difícil, a situação era complicada, né? Então veja que ele está numa situação boa, certamente devido à ajuda dela, né? Provavelmente. Aí continuando, né? Meu caro assistente, falou Abelardo, venho rogando-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo-o. Né? Então veja bem, o Abelardo ele foi conversar com Aulos, para pedir ajuda em favor do Libório. Quem que era o Libório? Vocês se lembram quem que era na história aqui, quem que era o Libório? Né? O Libório era aquele rapaz, né, que faleceu após algumas noitadas, né, de carnaval, tal, e que ele chegou em casa, ele foi atendido na reunião, vocês se lembram?
Foi um dos primeiros casos a serem atendidos na reunião mediúnica, né? Que ele deixou o gás aberto e ele acabou se intoxicando. Ele estava meio embriagado ainda, ele chegou em casa embriagado, e aí ele ligou o gás e acabou morrendo em função do gás, né? E aí ele estava ligado à sua namorada, né? Ele estava vampirizando a namorada dele, a namorada que está encarnada. Ela buscou a ajuda da casa espírita, ela buscou a ajuda na reunião mediúnica, e ele acabou se comunicando. Por quê? Porque ele estava muito ligado a ela, estava vampirizando as forças dela, ela estava muito enfraquecida, a namorada dele, né? Como se fosse uma planta raquítica é, sendo parasitada, né, por alguma outra planta, vamos dizer assim, né? Ok? Então esse é o Libório, né? Ele foi ajudado na reunião, né? Eles ajudaram porque a moça estava pedindo ajuda, então eles socorreram o Libório e ela ficou melhor, né? E agora se inverteu, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. A Adri Metelo colocou lá: recebi a notícia de que sou um médium. Tenho que desenvolver? Quero apenas me conhecer e abrir meus caminhos. O que faço? Adri, quando você chega numa casa espírita, quando você vai buscar ajuda, né, das pessoas de uma casa espírita, você coloca suas dificuldades, você fala a respeito do que está ocorrendo com você, as pessoas avaliam as suas condições, né? E o que você precisa ao longo do tempo para você melhorar. A princípio, nós não sabemos exatamente como que a sensibilidade das pessoas vai se mostrar, né? A gente não sabe a princípio, quando alguém busca ajuda, a gente não sabe para que lado que a situação vai se encaminhar, né? O importante é você ir tomar passe, você assistir palestra, participar dos estudos que são proporcionados, né? Agora, se você vai sentir necessidade, inclusive, de desenvolver a mediunidade ou não, isso só o tempo dirá. E as pessoas que estão te acompanhando, elas vão saber avaliar o tempo certo, a sua necessidade, né, as suas possibilidades, tá? Não se preocupe a princípio com a questão do desenvolver a mediunidade. Não se preocupe a princípio, né? Faça o encaminhamento que a casa der, a orientação que a casa fornecer para você, tá? Eles estão acostumados a lidar com várias pessoas que procuram, então não se impressione com isso. Busque as oportunidades de melhoria, de elevação. E vai seguindo as orientações que eles derem para você, tá? Se for o caso, se você sentir necessidade, eles perceberem sua necessidade. A mediunidade a gente já vem com ela ou não, né? Então, às vezes, não é nem questão de desenvolver a mediunidade, é questão de observar melhor as coisas que já estão ocorrendo com você. Porque às vezes a gente já tem mediunidade até bastante desenvolvida, bastante aflorada, mas a gente não relaciona as coisas que acontecem com a mediunidade já existente. Então, são coisas que você tem que observar, tá? Mas vamos com calma que vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Mas não precisa se sentir pressionada a alguma coisa não, tá? Ok. Todos somos médiuns, mas existem pessoas que chegam à casa espírita com necessidades de trabalhar efetivamente com a sua mediunidade, tá? O estudo vai ajudar. Tem pessoas que chegam até sem condição de estudar, porque elas estão acumulando muita força mediúnica. Se não tiver um tratamento específico, individualizado, né? Até para que a pessoa possa começar. Tem gente que chega incorporando já na casa espírita, né? Tem gente que chega incorporando.
tá? A pessoa já chega já com a mediunidade aflorada, tá? Vai começar a estudar quando tiver condição de estudar. Tem muitas pessoas que chegam até sem entender nada e chegam incorporando, né? Então, o conhecimento nós devemos buscar a vida inteira, tá? Mas às vezes as pessoas chegam precisando de um acompanhamento mediúnico mesmo, logo de início, para que elas possam começar a se equilibrar, até para ter condição de estudar. São casos específicos que a gente deve tratar com muito carinho, né? Ok? Cada caso é um caso, né? Então, o Abelardo foi pedir ajuda para o Libório, né? O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo-o. Você vê que coisa? A mulher foi buscar ajuda, a namorada dele foi buscar ajuda na casa espírita porque ela não estava bem. E por que ela não estava bem? Porque ele estava vampirizando, inconscientemente, ele estava vampirizando as forças dela. Aí eles conversaram com o Libório, ele foi atendido na reunião mediúnica e afastaram o Libório da moça. E o que aconteceu? A moça começou a perseguir o Libório, ela foi atrás do Libório, sentindo falta da companhia dele. Vejam como é complexo o problema da obsessão, o problema da vampirização. Vejam como é complexo, né? Às vezes você afasta a entidade, o encarnado vai lá e traz de volta. Né? A pessoa está reclamando que ela está atormentada, até está ficando doente, está enfraquecida, está deprimida, não sei o quê, né? E está sofrendo a influência de um espírito. Você vai lá e retira, você atende aquele espírito, ajuda, e ele vai ficar lá em tratamento. Mas aí o encarnado sente falta. E às vezes ele vai atrás do espírito, porque ele sente saudade do espírito. É complexa a coisa, né? Tá? Por isso que só há uma melhora efetiva quando o encarnado quer realmente melhorar. Quando ele realmente quer melhorar, aí se torna possível a ajuda, né? Aulus prometeu ajudar, mas ponderou que a ajuda de Celina, naquele caso, seria importante. Quer dizer, a esposa dele, né, do Abelardo, ela deveria ajudar também, naquele caso seria importante que ela também fosse, né? Sugeriu-lhe então que tão logo Celina se desligasse do corpo, no momento do sono, fosse com ela a sua presença, a fim de que juntos seguissem rumo ao local do novo atendimento. Quer dizer, o Aulus falou para o Abelardo, então você fica com a Celina, com a sua esposa, né, que está encarnada ainda, né? E assim que ela deixar o corpo, você traz ela para junto da gente, que ela vai ajudar no atendimento à situação do Libório, né? Vamos ver como é que ela vai ajudar, mas ela vai ajudar. Ok. A Amanda colocou aqui, Amanda Alves. Boa noite, Amanda. Preciso desenvolver minha mediunidade, mas não consigo me concentrar quando sinto a presença de alguém, certo? Então, algo que você pode fazer, isso é um exercício mesmo, Amanda, isso é um treino, tá? Você sente a presença, mas você não consegue ainda captar as nuances dessa presença, os detalhes, né? Algumas informações a mais, para você conseguir, por exemplo, dar uma comunicação, né? Então, é muito importante a gente cultivar a vida interior. Amanda, muito importante a gente cultivar a vida interior. Muito importante momentos de leitura, momentos que você fica mais no silêncio, com você mesma. Não sei como você é enquanto personalidade, mas pessoas muito agitadas, muito para fora, assim, geralmente têm um pouco mais de dificuldade de se concentrar, né? Então, ter um pouco de vida interior ajuda. A meditação pode ajudar bastante. Ou seja, você começa a aprender, você vai aprendendo a silenciar o pensamento, né? A conter aquele fluxo de pensamento ininterrupto que você tem no dia a dia. Então você vai aprendendo a
a diminuir esse fluxo de pensamentos, o exercício da meditação, tá? E vai aprendendo a observar na sua mente os pensamentos quando surgem, você vai entendendo como que são os seus pensamentos. Porque à medida que você entende como são os seus pensamentos, você vai conseguir separar melhor o que é seu do que é do outro. A concentração, que a gente chama de concentração, tem muito a ver com a autoobservação de você perceber que já tem pensamentos na sua mente que não são seus. Porque na mediunidade consciente, o nosso trabalho vai ser todo consciente. Ou seja, vai ser na nossa mente. Não é uma força que vai nos tomar e a gente vai começar a falar e não vai lembrar de nada. Depois, a maioria de nós vai dar comunicação consciente. Ou seja, nós vamos ter que observar na nossa mente a influência de um espírito, ou seja, pensamentos diferentes dos pensamentos usuais nossos, e nós vamos ter que ter a coragem de falar na primeira pessoa aquilo que nós estamos percebendo que é diferente no nosso pensamento. Entendeu? Então, se você tá sentindo uma dor na barriga, né? Eu perguntaria para você, né? Como que é essa dor? É como se fosse alguma coisa entrando, ou uma paulada, ou uma dor interna no estômago, como se fosse uma úlcera, Como que é essa dor? Tenta identificar essa dor. O que terá ocorrido com o espírito para você estar sentindo essa dor? Porque a dor é dele. O que terá ocorrido com esse espírito? Tá? Que frases ele estará falando? Pode ser que você comece a ver imagens, intuições ligadas a essa dor que você está sentindo. Pode ser que comece a ver frases de sofrimento na sua mente. Entendeu? É isso que você tem que se concentrar. É essa observação. Não é ficar no nada, assim, né? É você observar o sintoma. Tem um momento que você busca silenciar, né? Tem um momento que você observa o sintoma, tá? Que você está sentindo, e tenta aprofundar nesse sintoma. Quais são os sentimentos, quais são as frases que surgem na sua mente ao você se concentrar nesse sintoma? Entendeu? Então vai exercitando que isso aí já vai facilitar o teu processo de percepção, tá? Do espírito que está perto de você, tá? Ok, vamos lá? Então vamos dar sequência aqui. O assistente informou aos seus amigos que Abelardo, morto ou corpo denso, vagueara por muito tempo em desespero, tendo sido homem temperamental, atrabiliário e voluntarioso. Desencarnara muito cedo em razão dos excessos que minaram suas forças orgânicas. Estão vendo? Por que ele deu tanto trabalho para ela quando ele estava encarnado? Né? Que ela teve que enfrentar uma verdadeira legião de espíritos trevosos, porque ele tinha essa atitude aí que vocês estão vendo. Ó. Homem temperamental, voluntarioso, né? Os excessos dele minaram as forças orgânicas dele. Quer dizer, era uma pessoa que vivia um padrão de vida complicado, né? O que acaba gerando uma sintonia com espíritos bastante complicados também. Né? E só quando ele desencarnou que ela pôde ter um pouco de sossego, porque não tinha mais aquele peso, né, sobre ela da falange de espíritos aí ligados ao Abelardo, né? Então ela passou por essa prova difícil aí, né, com bastante coragem, né? No início, tentou em vão obsediar a esposa, cujo concurso reclamava qual se lhe fosse simples serva. Olha que interessante, né? No início ele tentou em vão, ele não conseguiu, né? Mas ele tentou obsediar a esposa dele. Ele tentou obsediar a esposa. Ué, por que isso? Por que ele tentou obsediar a esposa?
Ora, quando encarnado, ele já não ficava obsediando a esposa. Já não deu um trabalho danado. Sabe aqueles maridos que ficam dependendo de tudo? Aqueles maridos que ficam exigindo tudo, que ficam reclamando de tudo, que não ajudam e na verdade só fica ali, né? Dando mais trabalho para a pessoa, né? E crivando às vezes de acusações e insinuações e tal. Então, eu não sei exatamente como é que foi a vida de ambos, mas muitas vezes o marido que explorou a esposa a vida inteira, qual se fosse uma obsessão, uma vampirização, né? Uma parasitose. Mas tá certo, faz parte da prova da mulher, faz parte da prova de ambos, né? Da experiência de ambos, né? Mas quando ele desencarna, muitas vezes ele quer continuar vampirizando a esposa. Muitas vezes acontece isso. Ele quer continuar sendo o chefe da casa, ele quer continuar sugando as energias da esposa. Então Abelardo tentou fazer isso com a Celina. Mas enquanto encarnado, talvez ele tivesse uma autoridade, talvez ele tivesse a força, talvez ele tivesse, né, que ela aceitava as coisas e ia, né? Mas agora espiritualmente ele tentou vampirizá-la, tentou obsediá-la e não foi possível. Né? Não foi possível. Talvez se fosse outra pessoa, outra mulher, e eu já vi várias mulheres que continuavam a ser obsediadas, agora o marido fora do corpo físico. E o marido muitas vezes dormindo junto com a esposa, viúva, né? Às vezes até tendo relação sexual com a esposa. E ainda sugando as energias da esposa. Eu já vi vários casos assim. Entendeu? Ele tentou fazer isso com a Celina, mas não foi possível, ele não conseguiu. Por quê? Porque é por causa da condição espiritual dela. Né? A condição espiritual dela. Né? Então, tentou em vão obsediar a esposa, cujo concurso reclamava, qual se lhe fosse simples serva. Aqui na Terra não é assim, muitas vezes, né? A esposa é qual se fosse uma simples serva do marido. Aí ele queria continuar que ela fosse serva dele, proporcionando as energias que ele sentia falta, as energias da matéria, né? Vendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos nos domínios das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações de Celina, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Então você vê que interessante, né? Quando ele se viu incapaz de vampirizá-la, aí ele foi junto de outros espíritos como ele, né? Espíritos rebelados, irreverentes. E novamente a dona Celina, as orações dela e a intercessão de muitos amigos conseguiram retirá-lo dessa condição, conseguiram auxiliá-lo. Né? Você vê a importância disso tudo, né? Parecem coisas simples, né? Mas veja a importância da preparação da dona Celina, né? Do esforço dela, da oração e do estudo, a vida inteira, o trabalho dela mediúnico. Né? Quem participa de reunião mediúnica tem mais condição de ajudar os seus. Isso é uma realidade, pessoal. Tá? Isso é uma realidade. Quem participa de reuniões mediúnicas tem mais condições de ajudar os seus. Porque quem está vinculado a esses processos de ajuda, até por méritos do trabalho que vem desenvolvendo, consegue mais efetivamente ajudar os seus. E os espíritos olham com muito carinho as pessoas que buscam trabalhar no bem, na mediunidade. E olha, como a pessoa está se esforçando, trabalhando, sendo útil para outras famílias, nós vamos ajudar a família dele também. Vamos ajudar a família dela também. Vamos ajudar o filho, vamos ajudar o marido, vamos ajudar o pai, a mãe. Entendeu? É o que a gente observa. Né? Quem se move no sentido de ajudar, acaba melhor sendo ajudado.
tá? Inclusive tem mais elementos para cuidar dos seus familiares. E é mais provável também que eventualmente receba alguma mensagem, alguma informação de algum parente. Por quê? Porque você está ligado a um trabalho de contato com o plano espiritual, né? Ninguém vai colher, ninguém vai colher onde não semeou, né, pessoal? Às vezes o movimento espírita a gente percebe as pessoas querendo colher onde elas nem semearam, onde elas não demonstraram boa vontade, né? Então vamos lá. Vamos continuando aqui. Curvou-se assim a evidência dos fatos, reconhecendo a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia, e depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo onde a esposa trabalhava, tá vendo? Ó? Ele foi preparado depois que ele percebeu que não adianta ele querer só ser livre para fazer o que quiser, para pensar o que quiser, que não adiantava ele cultivar essa indisciplina mental, emocional, né? Não adiantava ele se rebelar contra a justiça divina que é perfeita e que dá a cada um segundo as suas obras, né? Aí ele percebeu que ele precisava trabalhar, né? Então ele foi preparado pela assistência do grupo onde a esposa trabalhava. Né? Quer dizer, ele foi preparado pelo grupo onde a esposa trabalhava, a casa espírita, a reunião mediúnica. Né? Veja a importância dos méritos da dona Celina, dos trabalhos que ela vinha realizando. Né? Ela pôde ajudar o marido. Né? Foi ele admitido numa organização socorrista, em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Né? Então, devido ao trabalho da esposa, o socorro do grupo espiritual dela, da reunião mediúnica, ele foi ajudado e veio a trabalhar numa organização socorrista e era vigilante, quer dizer, uma função, né, mais simples, no tamanho das condições dele, mas um trabalho no bem, né, vigilante de irmãos desequilibrados. Né? Ok? Certo, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Uhum. A Edilene Ferreira. Alexandre tem um filho, é muito caseiro. Sempre que entra no seu quarto, sinto o cheiro de fumo. O que me fala desse cheiro? Se não for material, Edilene, se não for material, é espiritual, né? Aí vai da sua percepção. Eu já senti cheiros em ambientes que não tinha o que justificativa para aquele cheiro, né? Muitas pessoas sentem, né? Eu já senti cheiro de cigarro, de fumo, assim, em pessoas que não havia motivo para esse cheiro, né? Às vezes a gente sente o cheiro das presenças que estão com a pessoa. E às vezes não é presença, assim, dessa vida. Às vezes são presenças que vêm do passado. São espíritos ligados à pessoa que trazem essa aura, trazem essa emanação, né, de ambientes, né, onde se fumava e tal. Então, isso é possível, tá? Tem que ver se ele não está fumando, né? Mas aí você tem que observar aí, né? Tá? Ok. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Convicção. Peraí, não, esse aqui é de outro dia que ficou aqui. Peraí, pessoal. Esse aqui também não. Hum,
Peraí, deixa eu ver aqui, pessoal. Só um pouquinho que deu na minha sequência aqui deu um probleminha, tá? Só um pouquinho aqui. Acho que eu errei aqui na. Deixa eu ver a continuidade aqui. Uhum. Certo. Ok. Certo. Já peguei o fio da meada aqui. Só um pouquinho. Pronto. Espera aí um pouquinho. É, aqui eu acho que eu errei no. Eu errei, acho que eu não coloquei os slides que eu precisava ter colocado aqui, mas tudo bem. Vamos, vamos um pouquinho mais aqui. Continuar sem os slides mesmo, né? Deixa eu pegar aqui. Hilário achou interessante o caso Abelardo. Tá? O Hilário ficou interessado no caso, né? Achou interessante tal, a ligação dos dois, né? Continuaria ele, porventura, em comunhão com Celina? Quer dizer, ele estava ligado a Celina ainda, os dois ainda, né? Porque eles eram ligados aqui na Terra. Eles estavam ligados ainda, o Abelardo e a Celina, né? Sim, respondeu Aulus, o amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito. Quer dizer, são espíritos muito ligados um ao outro, né? Tem profundas raízes no pretérito, no passado, né? Hilário estranhou a informação tendo em vista a diferença evolutiva entre ambos, né? Porque a dona Celina é um espírito tão disciplinado, tão evoluído, né? Embora com as dificuldades naturais, mas ela é uma pessoa que está cumprindo um papel bastante digno, né? Nessa existência, trabalhando, estudando, orando e tal. E ele, numa condição tão precária, né? O Hilário ficou impressionado com a diferença evolutiva entre ambos, né? Mas o assistente lembrou que o Pai Celestial também continua a amar-nos, apesar das falhas com que pautamos nossa vida. É um argumento bem interessante, né? Se nós somos tão falhos, né, e o Aulus se colocou entre nós, né? Quer dizer, nós temos tantas falhas e Deus continua nos amando, continua ligado a nós, nós continuamos ligados a Deus, né? Quer dizer, por que que um marido e uma esposa não poderiam estar ligados, inclusive após a morte, tendo diferenças tão grandes evolutivas, né? Então, o argumento que ele usou aqui é insuperável, né? Foi muito bem colocado pelo Aulus, né? Religado à mulher amada, Abelardo encontrava nela valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagiava, e tanto quanto lhe era possível, partilhava-lhe também o templo doméstico. Quer dizer, quando ele começou a se recuperar, né? Quando ele começou a se recuperar e se reaproximando da esposa, agora já numa fase nova, na vida espiritual, tá? Ele encontrava nessa ligação com ela um precioso estímulo. Encontrava um precioso estímulo, né? Ela deve amá-lo muito. E certamente deve tê-lo perdoado
pelas dificuldades criadas e, né, os problemas que ela deve ter vivido e tal. Ela deve amá-lo muito e compreendeu as necessidades dele e que o trabalho dela era de ajudá-lo mesmo. Porque é assim, a gente vem para a Terra e vem às vezes com uma diferença evolutiva, né? Pode acontecer o casal e tal, é justamente para o que está melhor ajudar o que está em situação de maior dificuldade. É para isso que vem mesmo, entendeu? Pode ser que ambos estejam em situações mais parecidas, num nível mais parecido, né? Mas pode ser que estejam em situação bastante diversa. Mas é justamente aí que o auxílio é maior, né? Por parte daquele que tem mais condição. Ok? Isso não é uma anomalia, isso faz parte justamente da lei divina, né? Mais ajuda quem mais tem a ajudar. Aquele que não tem com o que ajudar, como é que ele vai ajudar se ele não tem? Agora, aquele que mais tem recursos para ajudar é aquele que é mais chamado a ajudar, né? Certo? Então não há nenhum estranhamento nisso aí, né? É algo natural, né? E, o Abelardo, ele frequentava a casa, a antiga casa dele, né? O lar onde a Celina morava, o ambiente onde ela mora, né? Ele passou a frequentar sempre que possível, né? Para colher estímulos na sua nova caminhada agora, né? Porque talvez encarnado ele não ouvisse muito os apelos dela, a espiritualização. Talvez ele não ouvisse muito os apelos dela. Talvez agora desencarnado, ele aproveitasse muito mais dos momentos de oração, dos momentos de evangelho. Vocês entendem? Isso acontece com muitas pessoas. Talvez quando a pessoa estava encarnada, a hora que chegou a hora de fazer evangelho no lar, o marido não quer. O marido começa a discutir, e quer saber, eu vou ir para o boteco, eu vou jogar bola, eu vou isso, vou aquilo, não quer saber do evangelho. Olha que a esposa chama para ir no centro, não quer também ir no centro, e de novo você vai no centro, né? E começa a criar dificuldade. Mas aí desencarna, e o desencarne coloca tudo nos seus lugares. Mostra a realidade das pessoas, a necessidade das pessoas. Porque às vezes quando a pessoa está encarnada, ela vive aquela vida mais materialista, né? Mas vai vivendo uma boa, né? Vai vivendo enquanto tem saúde, enquanto tem dinheiro, vai vivendo uma boa, né? Quando chega a doença, quando chega a morte, aí que cada um é chamado ao acerto de contas, né? O que fez com a sua saúde, o que fez com a sua vida, o que fez com as possibilidades que foram dadas, né? Buscou o autoconhecimento, buscou a melhoria de si mesmo, buscou a caridade, ou apenas desfrutou, né, dos recursos que foram dados por empréstimo para que nós multiplicássemos em forma de talentos espirituais. Aí cada um de nós, em separado, né, terá que acertar contas com a própria consciência e com os amigos espirituais, né? Na verdade, no fundo, é com a nossa própria consciência, né? Mas com Deus, com a vida, né? A gente pode dizer. Tá? Certo? E aí é quando certamente ele percebeu, né, aquilo que a gente viu, né, que ele percebeu a impropriedade da revolta, a impropriedade da intemperança, da indisciplina, que ele precisava se esforçar. Aqui na Terra a gente só fala assim, eu sou assim mesmo, vai ter que ser assim mesmo, porque eu sou assim, você me conhece e tal. Mas quando a gente desencarna, a gente vê a necessidade da disciplina em todos os campos, né? Em todos os campos. Aqui na Terra a gente vai levando com a barriga, empurrando com a barriga, né? Mas chega no plano espiritual a gente vê a realidade das coisas, né? E às vezes, né, uma bênção, uma doença, às vezes uma bênção, né? Aqui na Terra mesmo, né? Que faz a gente perceber a impropriedade dessa atitude mental ainda na Terra. E às vezes corrigir certos comportamentos
para que a gente cultive a humildade e a gente possa, às vezes, prolongar a existência e chegar ao plano espiritual, né? De uma forma melhor, numa condição melhor, né? E não num estado de profundo desequilíbrio, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente recebe esse benefício, né? O benefício da doença ainda em vida, né? O benefício de um problema mais grave para que a gente se recomponha espiritualmente, ainda em vida, né? E a gente possa ter os últimos anos de vida, por exemplo, numa condição melhor. Quando acontece isso, é uma bênção mesmo, é uma verdadeira bênção, porque muitas vezes economiza anos de sofrimentos no umbral, né? Diminui anos, às vezes até décadas de sofrimentos no umbral, né? Quando a pessoa consegue se recompor em vida ainda e ter um final melhor, muitas vezes a pessoa deixa de passar décadas aí de sofrimentos no umbral, né? Ok? Então vamos lá. Então, por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, esse foi o estado do Abelardo, né? Ele desceu consideravelmente. Ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Vocês estão entendendo? A meritocracia, né? Tanta gente não gosta, né? Mas é assim, a lei divina é a lei do mérito. E porque ele desceu tão fundo no vale da indisciplina, da intemperança, né? Que falou aqui, ó, ele sente ainda após a morte os reflexos do tempo perdido, os reflexos dessa indisciplina cultivada na matéria. Então, para ele, o lar terreno, vir visitar a esposa, vir à casa espírita, né, participar das reuniões, é o maior paraíso que ele pode ter por enquanto. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem elevação suficiente para ir para colônias, em lugares de elevação, né, de frequências mais elevadas. Ele não tem essa condição. Ele não tem essa condição. Então ele trabalha numa organização socorrista próxima à Terra. Pelo jeito bastante ligado à Terra, né? E espíritos desequilibrados. Ele é vigia, né, nessa organização mais próxima à Terra. Entendeu? Porque ele não pode ir para lugares mais elevados. É a cada um segundo as suas obras, né? Como nos ensinou Jesus. Mas que já é algo bom, né? O instrutor contou então que Abelardo, após entregar-se diariamente ao serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, descansava sempre que oportuno no jardim familiar, ao lado da companheira. Quer dizer, esse era o maior céu que ele pode ter por enquanto. É descansar, uma vez por semana ele ia para a casa dele e descansava no lar, junto com a sua esposa, né? Com a sua família, certamente ali observando, ajudando no que era possível, né? Mas essa é a condição dele, né? Certo. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração, o evangelho que ela faz, né? Uma vez por semana, ele acompanha o culto dela, né?
Ele firme associado nas tarefas mediúnicas. E todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Ajuntou o assistente, o Aulus explicando, né? Então, uma vez por semana ele participa da prece junto com a Celina, né? Trabalha junto com ela nas tarefas mediúnicas. E todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, com os dois vão trabalhar juntos no auxílio aos doentes. Aqui não fala-se doentes na matéria ou no plano espiritual, né? Mas aí tanto faz, né? E às vezes até os dois ao mesmo tempo, dependendo do caso, né? Eles não tinham sido apenas cônjuges segundo a carne, eram infinitamente amigos. E Abelardo sonhava então aproveitar bem o tempo, a benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina retornasse à pátria espiritual. Então esse é o projeto dele, né? E por que isso tudo, né, pessoal? Tem muitos casos que não são assim, né? No caso deles, eles são infinitamente amigos, né? Então, esse elo, pelo jeito, os dois têm uma ligação muito profunda. E aqui o Espírito já tinha explicado, né? Que eles têm uma ligação do passado, né? Muito profunda, né? São infinitamente amigos, embora a distância evolutiva entre ambos. Mas isso é o que liga ambos, a amizade deles, é o carinho, é o amor que existe, que liga após a morte, né? Então faz com que eles se deem tão bem, né? Então, ele sonha em receber a esposa, quando ela desencarnar, com títulos de elevação. Então ele está tentando se elevar para que quando ela venha para ele esteja numa condição melhor, né? André estava admirado. O que via era coisa comum? A separação dos casais é apenas imaginária? O instrutor respondeu, a gente já está acabando, pessoal. O instrutor respondeu, um caso não faz a regra. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Vocês entendem? Então, um caso não faz a regra. Quer dizer, o caso do Abelardo e da Celina é esse. Porque cada vínculo é diferente, né? Nós vivemos vínculos diferentes. Então, cada casal tem uma estrutura de vínculo diferente. No caso deles é assim, né? Mas tem casos que não são assim, né? E se não houver uma ligação mais profunda, é apenas um trabalho redentor e nada mais. Ou seja, até que a morte os separe mesmo, porque quando separam, cada um vai para o lado onde vão as suas preferências, a sua sintonia, as suas afinidades, até que a morte os separe mesmo. Muitos casos são assim, né? Então, na maioria das situações, diz o Aulus, né, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar, na experiência comum, né? Na experiência material, é isso que ele quer dizer, tá? Certo, pessoal? Isso é fácil da gente entender, né? Olha, na maioria das situações, o Aulus está dizendo aqui, na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica, somente reafirma, né, uma separação que já existia na experiência material que eles estavam vivendo. Aí é o que a morte os separe mesmo, tá? Até porque, por que a maioria? Porque a maioria não é casamento de almas afins, assim, afinizadas, almas gêmeas, a maioria não é. Não é, embora a gente queira dar desse, né? Mas a maioria não é essa realidade, assim, dessa sintonia toda. As pessoas se suportam, se toleram, procuram exercitar a paciência, né?
É, isso quando não vira um problema grave de um começar a odiar o outro e, né? Aí é melhor separar antes de morrer, é melhor separar, né? Que começa um fazer mal para o outro de um modo bastante ruim mesmo, né? Então, aí é melhor até, se for possível, até cada um seguir um caminho antes que um faça mal mesmo para o outro, né? Acabe até matando o outro em alguns casos, né? Então, nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova a que se submeteu. O casamento era uma prova, né? E acabando o casamento, acaba a prova, né? A maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Tá? Eu sei que esse assunto interessa muita gente. Muita gente deve estar ligada aí nesse assunto, né? Pensando, oh meu Deus do céu, qual será o meu caso, né? Será que o meu caso é esse? Será que eu vou estar livre depois da morte? A pessoa fala assim, eu vou ficar com ele até o fim, com medo de voltar numa próxima encarnação e voltar com a mesma pessoa, né? Tem muita gente que acaba caindo nesse pensamento, ou que tem a sua razão de ser, né? Mas não a ponto de você, né, de se criar um abismo tão grande, né? E a pessoa só sustenta um discurso que na verdade eu estou tolerando a pessoa, estou suportando a pessoa, mas está havendo crescimento de fato, né? Está sendo útil para um e para o outro. É isso que a gente tem que avaliar também, né? Só para a gente chegar e falar, eu suportei o fulano de tal, né? Não sei até que ponto, né? Eu acho que não é bem essa a ideia, né? Eu acho que a ideia é a gente aprender com as coisas, né? O amor, você não ama, então vamos exercitar o amor. Só que o amor ele assume uma face diferente. Amor compreensão, amor paciência, amor resignação, né? Amor auxílio, né? Então não é aquele amor paixão, aquele amor, né, encantamento, né? É diferente, né? É um amor, né, que requisita outros elementos, né? Mais profundos, né? É um amor que beira a caridade, né? Que beira o auxílio fraterno, então que todos nós podemos exercitar, né? Então, não sei se essa coisa de ficar suportando, né? Como se fosse um grande fardo, né? É uma coisa um pouco questionável, né? Então vamos lá. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ou seja, quando os sentimentos, as emoções, né, quando os laços da alma, né, do casal estão acima das emoções propriamente humanas, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge, que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Você vê aqui, coloca uma outra situação, né, que é uma situação que vocês já conhecem também. A gente tem até estudado bastante aí no livro que passou, né, Entre a Terra e o Céu, que é a do segundo casamento, né, para aquele que fica aqui na Terra e tal. Que aí, se você tem uma ligação tão profunda com aquele cônjuge que faleceu, mesmo que você se case novamente, se for esse o caso, se for esse o caso, tá? Não estou falando que tem que ser. Mas mesmo se você se case e você tem uma ligação com aquele que faleceu muito profundo, um carinho muito grande, isso vai continuar, independente do casamento que você tiver. Quando você sair desse casamento, provavelmente você vai voltar para o outro, ou para a outra, né? Dependendo do caso. Vai prevalecer com quem você tiver maior afinidade, né? Com quem você tiver maior sintonia, né? Maior afeto, tá? Então tem um caso assim no livro Nosso Lar, né? Quando o Tobias ele está com a Hilda e com a Luciana, né? A Hilda, se não me engano, era a primeira esposa e a Luciana era a segunda, né?
E aí ele se casou, a Hilda morreu, ele se casou com a Luciana, mas muito ligado à Hilda, né? Quando a Luciana desencarnou, quando o Tobias desencarnou, ele voltou para a Hilda, né? E quando a Luciana desencarnou, eles receberam a Luciana na casa deles, no plano espiritual, como uma irmã, como uma filha, praticamente como uma filha. Né? Então eles moravam o Tobias, o André Luiz ficou escandalizado. Ele foi chamado para jantar lá né, na casa do Tobias, vê que os espíritos jantam também. Foi chamado para um jantar lá na casa do Tobias, lá no nosso lar, e eles começaram a contar então a história deles, né? E aí conviviam, né, o Tobias e a Hilda como marido e esposa, e a Luciana era como uma filha de ambos, mas que já estava preparando para reencarnar, onde ela ia encontrar o amor dela, né, que estava na Terra, né? Tal. É interessante, né? Então isso são os casos aí que existem, né? E que são exemplos para nós, né? De fraternidade, de superar, né, os sentimentos materiais, tal, né? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então, já acabamos, né? Nós vamos finalizar. Deixa eu ver aqui se o livro que nós estamos fazendo aqui é o livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? A Meire, eu vou encontrar meu marido, espero não estar muito velha. Quando você chegar lá, você vai fazer um rejuvenescimento, viu? Viu, Meire? Você vai rejuvenescer, tá? Vai fazendo bastante bem, bastante caridade, vai amando bastante o próximo, porque esse é o segredo do rejuvenescimento, né? Porque a gente pode ir ficando velho materialmente, mas o nosso perispírito vai ficando cada vez mais jovem, cada vez mais radiante, mais bonito. Quando a gente deixa o corpo físico, a gente está do jeito que a gente gostaria de estar, né? Ok? Muito bem, pessoal, vamos então finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece para fecharmos o nosso trabalho de